Olá, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que bom que nós estamos juntos para mais um pôr do sol. E neste início de sábado, gostaria de compartilhar algo que eu tenho no meu coração, algo que tem feito muito sentido para mim e é algo que com certeza eu me preocupo com relação à minha família e eu creio que é importante também para a nossa igreja. Vocês conhecem a história do povo de Israel quando ele foi liberto do Egito. Quando você acompanha a narrativa, Deus realizou feitos grandiosos, poderosos. Você vê as 10 pragas acontecendo uma atrás da outra. Você vê o povo de Israel saindo, mais de 1 milhão de pessoas, e se deparando com um mar vermelho. E Deus então abre o mar e o povo atravessa em seco. Depois disso, Moisés canta um cântico de louvor a Deus e esse cântico está registrado lá em Êxodo, no capítulo 15. E o que nós esperamos a partir daqui é um povo triunfante caminhando para Canaã, cantando, louvando a Deus e chegando triunfalmente na terra prometida. Essa é a história que qualquer pessoa esperaria após uma libertação tão poderosa. Mas quando nós nos deparamos com o texto bíblico, nós percebemos que algo aconteceu antes deles chegarem em Canaã. E eu não estou aqui me referindo ao encontro no Sinai, eu não estou me referindo aos 10 mandamentos, às leis de Deus. E quando a gente faz culto de pôr do sol numa sexta-feira, final de sexta-feira, início de sábado, geralmente a gente tem em mente ali o 4º mandamento da lei, lembra-te do dia do sábado para o santificar, mas aqui eu não estou falando disso, eu estou mencionando algo que aconteceu antes e que nos dá informações importantes também sobre o dia de sábado. No capítulo 16 diz que pouco tempo depois de eles serem libertos, do Mar Vermelho abrir e eles atravessarem, lá no verso 2 diz: no deserto, toda a comunidade de Israel reclamou a Moisés e Arão. E disseram-lhes os israelitas: quem dera a mão do Senhor nos tivesse matado no Egito. Lá nos sentávamos ao redor das panelas de carne, comíamos pão à vontade, mas vocês nos trouxeram a este deserto para fazer morrer de fome toda essa multidão. Interessante como aquela gratidão e aquela alegria que existiam a princípio, quando eles começam a caminhar no deserto, parece que some, e agora nós temos um povo reclamando. E nesse contexto aqui Deus envia as codornizes, mas Deus também dá um presente muito especial para eles. Eles recebem o chamado pão do céu. No verso 14 do capítulo 16 de Êxodo diz assim: depois que o orvalho secou, flocos finos semelhantes à geada estavam sobre a superfície do deserto. Quando os israelitas viram aquilo, começaram a perguntar uns aos outros: o que é isso? Pois não sabiam do que se tratava. E então Moisés lhes disse: este é o pão que o Senhor lhes deu para comer. Olha que interessante. Veja que as dificuldades começaram. E aqui a gente consegue fazer alguns paralelos com a nossa experiência, a nossa vida cristã também. Quando nós conhecemos Jesus, nós aceitamos Jesus, aquela alegria invade o nosso coração e a gente sai triunfante caminhando rumo à Canaã celestial. Mas pode ser que em algum momento nós percebamos que essa jornada está demorando e a gente olhe para um lado e para o outro e a gente veja que só há deserto ao nosso redor. E a gente começa a passar dificuldades. E nós corremos o risco de, assim como o povo de Israel, também reclamarmos das lutas, das dificuldades que estamos enfrentando, como se Deus estivesse esquecido de nós, não tivesse cumprido as promessas. Mas aqui na sua bondade, Deus, Ele provê o alimento, para que aquele povo não morresse de fome no deserto. E aqui nós trazemos essa realidade para a nossa vida também. Quando eu e você estamos no deserto espiritual, na caminhada rumo ao céu, que passa pelo deserto dessa vida, Deus também supre a nossa necessidade de alimento, alimento espiritual, alimento para a alma, esperança, fé, confiança em Deus, coragem. Deus supre, Ele nos alimenta. Aqui diz
No verso 16, assim ordenou o Senhor, cada chefe de família recolha quanto precisar, um jarro para cada pessoa da sua tenda. Os israelitas fizeram como lhes fora dito. Alguns recolheram mais, outros menos. Quando mediram com o jarro quem tinha recolhido muito, não teve demais. E não faltou a quem tinha recolhido pouco. Cada um recolheu quanto precisava. Veja que coisa fantástica. Deus fez com que fosse provido exatamente aquilo que era necessário. Às vezes a gente quer mais. A promessa de Deus é que nunca irá faltar o necessário. E aqui eu não estou falando apenas de alimento físico, estou falando do alimento da alma, da certeza, da fé, da confiança. E Moisés deu uma dica interessante, uma orientação, não foi uma dica, foi uma orientação, quase uma regra. Verso 19, ninguém deve guardar nada para a manhã seguinte. Mas alguns deles não deram atenção a Moisés, guardaram, e no dia seguinte aquilo criou bicho, começou a cheirar mal. E Moisés ficou bravo com esse povo aí que não ouviu ele. E o verso 21 então resume o que começou a acontecer a partir daquele momento. Cada manhã todos recolhiam quanto precisavam, pois quando o sol esquentava aquilo se derretia. No sexto dia recolheram o dobro, 2 jarros para cada pessoa. E os líderes da comunidade foram contar isso a Moisés, que lhes explicou: foi isso que o Senhor ordenou. Amanhã será dia de descanso, sábado sagrado ao Senhor. O sábado não é uma novidade do Sinai. Quando Deus dá a sua lei no Sinai, o 4º mandamento não era algo que eles não conheciam. Aqui nós estamos num momento antes do Sinai. Os 10 mandamentos entram apenas no capítulo 20 de Êxodo. E o povo já sabia claramente que o 7º dia era o dia de descanso, era o sábado. E o 6º dia da semana, sexta-feira, hoje, esse momento agora, talvez que acabou de se findar, é o dia de preparação. Essa era uma das maneiras que a sexta-feira era chamada. O dia de preparação. E aí diz, no verso 24, que aqueles que recolheram em dobro no dia seguinte não estragou, não cheirou mal. E o verso 25 diz: comam-no hoje, disse Moisés, pois hoje é o sábado do Senhor. Hoje vocês não encontrarão no deserto. Durante 6 dias vocês podem recolhê-lo, mas no 7º dia, o sábado, nada acharão. Algumas pessoas não deram ouvidos e foram buscar no sábado e ficaram sem comida naquele sábado, porque no sábado o maná não desceu do céu. E Moisés perguntou para aquelas pessoas: vocês não ouviram as minhas instruções? Vocês não ouviram o que eu falei? Vejam que o Senhor lhes deu o sábado e por isso, no 6º dia, Ele lhes dá pão para 2 dias. No 7º dia, fiquem todos onde estiverem, ninguém deve sair. E então o povo descansou no 7º dia. Aquele pão que desceu do céu foi chamado de maná. E quando a Arca da Aliança foi construída, um pote de maná foi colocado ali dentro para representar o cuidado, a provisão de Deus, o alimento e principalmente aquele que é o pão da vida, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu quero fazer uma aplicação aqui para a nossa família. Talvez você já tenha ouvido essa aplicação, mas para mim ela é muito relevante. Cada dia, cada um, cada manhã. Veja só, o maná, ele não caía no domingo, onde todos ali recolhiam aquilo ali de uma vez e depois eles usavam durante a semana inteira. Cada dia era necessário que eles recolhessem o maná para se alimentar naquele dia. Eu digo para você, uma aplicação agora homilética. Cada dia eu e você precisamos recolher o maná espiritual. Precisamos estar em contato com a palavra de Deus. E a lição da Escola Sabatina é uma ferramenta maravilhosa para que eu e você possamos estudar a Bíblia todos os dias. A pergunta que eu faço é: você já tem a sua lição da Escola Sabatina? Sua esposa, seu esposo, seus filhos, todo mundo já tem a lição da Escola Sabatina? Aqui em casa, para não faltar, a gente sempre faz assinatura para o ano inteiro. E a lição chega certinho. Às vezes mais de um mês antes de começar o novo trimestre, a gente já recebe
E a Isabelle adora as historinhas da lição. No último pôr do sol que ela participou, ela contou uma das historinhas. E como é importante todo dia ter esse alimento espiritual. Não é uma vez por semana, é cada dia. Segundo ponto importante, além de cada dia, cada manhã. Você percebe que na história do maná, quando o sol saía, o maná derretia e desaparecia? Se a pessoa não houvesse colhido antes do sol nascer, não tinha mais para colher. E aqui eu digo para vocês, você pode ter vários momentos de oração, de estudo da Bíblia ao longo do seu dia. Pode ser à noite, pode ser no meio-dia, mas não existe nada comparado às primeiras horas da manhã. Porque nas primeiras horas da manhã, assim como o desjejum é a refeição mais importante do dia, te dá força e energia para o dia inteiro, o café da manhã espiritual precisa acontecer. E nas primeiras horas do dia, antes do barulho, antes da agitação, antes das mensagens de WhatsApp do trabalho, você precisa separar tempo a sós com Deus. Você precisa juntar a sua família, juntos precisam buscar a Deus. É muito bom a gente fazer o culto de pôr do sol na sexta-feira, mas esse culto precisa acontecer todos os dias da nossa semana e de preferência de manhã, porque é o momento que vai nos preparar para passarmos aquele dia inteiro no deserto, mas confiando em Deus e firmes na sua palavra. E o terceiro ponto, cada dia, cada manhã, cada um recolhia para si. Eu tenho uma lembrança muito clara da minha infância, quando de manhã cedinho eu acordava e meu pai já estava no escritório sentado lendo a palavra. Só que hoje eu sei muito bem que aquele estudo da palavra que ele fazia lá no escritório não era suficiente para me alimentar espiritualmente. Não adianta o pai e a mãe falar assim, eu vou comer por todo mundo. Ninguém mais vai precisar comer nessa casa. Não. Cada um precisa se alimentar. Cada um. Por isso que quando eu falei da lição da escola sabatina, cada um precisa ter a sua lição da escola sabatina. Alimento diferente, idades diferentes, desenvolvimento diferente, cognição diferente. O adulto tem a sua, a criança tem a sua, o jovem tem a sua lição. Cada dia, cada manhã, cada um, o maná. Como a sua família tem se alimentado? A gente está aqui começando o sábado, né? O dia de preparação terminou. E a gente vai ter alimento espiritual no sábado, com certeza. Mas não deixe a sua família, não fique você também de jejum a semana inteira, sem o alimento espiritual. Cada dia, cada um, cada manhã, o alimento de Deus para você não pode faltar. Busque. Leia a Bíblia. Estude a lição da escola sabatina. Participe de uma classe de escola sabatina. Certamente isso vai fortalecer cada um da sua família na caminhada no deserto rumo a Canaã Celestial. Quero orar com você. Querido amado Pai Celestial, obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos incontáveis nesta semana, pelo teu cuidado, tua proteção, pelas oportunidades que o Senhor nos deu a cada dia. Senhor, estamos iniciando um sábado e eu peço, Pai, que o Senhor possa mais uma vez estar com cada família aqui representada, que o Senhor possa falar ao coração de cada um. Neste dia, possa ser um dia de bênçãos espirituais. Mas, Senhor, não nos deixe passar a semana sem ter o alimento a cada dia, sem ter um alimento a cada manhã e sem cada um da nossa família ser alimentado, porque nós queremos atravessar esse deserto com força espiritual, energia, coragem, para que um dia possamos chegar até a Canaã Celestial. Abençoa, Pai, as famílias aqui reunidas, é o que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém.